Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, o dólar ontem estava extremamente vendedor, acredito eu, pela informação que nós tínhamos da intervenção do Banco Central. Porém, nós não tínhamos a certeza do horário. Muitos pediram que fosse após o pregão, fechamento de bolsa, para não interferir nas operações do dia. Mas eles colocaram às 6 horas da tarde, aí aquela venda do dólar que tinha sido adiado há uns 30, 60 dias atrás, ela foi colocada à venda. Acho que um candle de 1 minuto, às 6 horas, desceu 80 pontos. Impactou em outras mercado? Não. Olha o índice não subiu, não respondeu em relação à queda do dólar às 6 horas da tarde. Praticamente ele não se mexeu. O que não teria acontecido mesmo se fosse feito o leilão dentro do horário normal do pregão. Então, uma das coisas que foi já pedido, né, para o Banco Central, quando fizer os leilões, não fazer dentro do horário. Acredito eu que os próximos eles podem seguir aí fazendo às 6 horas da tarde, conforme aconteceu, tá? Ontem. Então, ficou essa vela aqui de 1 minuto, né? Desceu aí 80 pontos. Quem quis arriscar pegou um tradezinho bem legal, mas enfim, né? Vamos monitorando aí as entradas. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos assim, o índice ele abre com um saldo vendedor em região de compra, tá? Então, se vocês olharem lá, TV Matrix, EFR, vai observar que existia essas informações lá, uma montagem de posição dos players antes mesmo do mercado abrir. Então, confirma essa informação, né, saldo vendedor em região de compra, faz o primeiro candle praticamente, apesar de ser vendedor, abaixo do caixote de fechamento. O primeiro candle, ele é um doji, a gente chama isso de candle de indecisão, tá? Ele é um dojizinho. O segundo, terceiro, quarto candle, comprador totalmente para fechar o gap. Só que quando ele faz esse topo, ele não ganha o nosso porta-joia, que é o caixote de fechamento, ó. Lembra que a gente tem o caixote de fechamento aqui? E esse topo ele não ganha. Porém, essa diagonal ela engolfa o preço. Então, quando isso acontece, tá? A gente fala que a primeira diagonal do dia pode estar formando o canal. E o que acontece aqui, se vocês observam? Então, a gente calcula a amplitude do dólar, observa a posição de VWAP, a posição de preço, e vai fazendo pela vai relativizando eles. O que seria isso? O caixote está numa posição, o preço está abaixo do fechamento. Então, tá caro, o mercado tá caro. Então, eles vão baixar um pouco mais o preço do dólar. Bom, acredito eu que pela informação, o pessoal ficou com medo do Banco Central entrar em qualquer hora, então a maior parte dos players forçaram venda no dólar, o que impactou na alta do índice também. Bom, o que acontece nessa diagonal de canal? A gente observa uma amplitude vendedora, mas com uma pontuação maior, dando aí para o dólar 26 pontos, para o índice 16 pontos. Em alguns momentos ele nega os 50% da barra compradora, ou seja, na correção ele busca corrigir os 30 e poucos, tá? Mas o mercado vai seguindo, tá? Então, perde média de 200, perde média de VWAP, mostra para vocês, perdendo 50% do mercado do dia, o ajuste fica para cima, ou seja, totalmente vendedor o mercado. Inclusive, quando ele paga a terceira barra de 26 pontos do dólar, a gente estava esperando uma correção ó, nessa região. A terceira barra pode dar uma correção, né? Embora ele pode pagar de 2 a 3 e normalmente, né, o dólar paga até 6 barras entre operações direcional e correções. Mas no caso, ele seguiu na venda, né? Então ele tenta buscar aqui fazer uma pequena correção
não consegue, ó, ele faz uma pequena correção dessa barra, não chega nem aos 50% dela, ó, faz uma correção de 23% por aí, perde o fundo dela e inicia um novo topo, lateraliza, inicia o topo. Quando ele inicia o topo, então a gente coloca mais uma barra de projeção aqui, ó. Daí ele vem e projeta então a barra, aí ele inicia a frequência, ó, 80 pontos num candlezinho de 1 minuto, tá? Tá aqui. Tínhamos já esse alvo aqui do 5453, que ele pode trabalhar um pouco aqui em cima. E hoje vai trabalhar provavelmente nessas regiões aqui também, tá? Não sei se ele vai ter força para subir reto agora. Por ele estar barato, por ele estar mais barato, ó, pode ser que sim, tá? Pode ser que ele tende a muita gente comprar ele hoje, né? Muita gente vendeu ontem, passou o dia inteiro vendendo, né? Corretores, enfim. Então, hoje existe essa probabilidade aí do dólar subir, tá? Subir nessas correções. Bom, posição compradora para início de mercado, tá? Em região vendedora, mesma coisa. Pode abrir, obviamente, próximo ao fechamento, nessa região até aqui embaixo, e depois com bastante volume comprador no nosso gráfico. Pode, inclusive, abrir ao lado do preço, tá? Então, é isso que temos para o dólar hoje. Acredito eu que bastante movimento comprador vai entrar devido ao valor dele, né? Tá bem abaixo dos últimos. Acho que ele tá quase que. Existem cálculos, né, de que ele pode ficar abaixo de 5, chegar a 4,99, os nossos alvos aqui. Mas ele teria que descer muito e ainda ter mais outras intervenções, né, do Banco Central para que isso aconteça. Mas vamos lá, quem conseguiu surfar esse movimento, já estava esperando esse movimento, perfeito, tá? Quem lembrou, quem anotou lá na agenda que hoje poderia ter essa intervenção do Banco Central. Mas, e aí pegou bom trades, tá? Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos observando as nossas operações de acordo com o nosso operacional, fazer a meta e cair fora. Porque volatilidade não é bom para ninguém. E quem estava já esperando correções do dia, né? Como nós também estávamos acreditando em correções, ele seguiu na venda, ótimo, seguimos vendendo. Mas quem estava só nas correções ou quem não tem a informação, eu sempre digo, né, que essa hora não é hora de estar mais na tela, 6 horas da tarde. Até porque depois das 13h30, 4 horas, os próprios indicadores começam a oscilar muito, a perder volume, então eles acabam mascarando e montando só a posição do novo dia e não mostra mais o que daria para fazer de scalper, por exemplo. E o índice? O que esperamos do índice? Tá, eu repito, tá? Então, dólar pode ter posição compradora entrando aqui no dólar, tá? Devido a essa mínima aqui. Lá no diário, se vocês forem olhar no dólar, tá? Ele foi em regiões bem importantes aqui. Deixa eu só tirar os estudos e os indicadores, tá? Então, ele tenta fazer aquele que eu falei para vocês, aquele espelhamento, tá? Dessa região aqui, ó, ele já fez essa aqui, ó, ele já fez essa aqui, então hoje ele pode fazer a maior, que é essa aqui, tá? Movimento para compra. Então, hoje ele pode vir, ganhar essa região e depois descer. Iniciar, né? Hoje ele pode iniciar esse movimento de espelhamento. Depois ele vai lateralizar novamente. Pode pegar a liquidez dessa região aqui de fundos, tá? E aí voltar a subir, se for desejo aí do pessoal. Tá? Então é isso.
por questões de espelhamento. Agora, por questões de candle, vamos olhar como é que está os candles aqui. Essa região aqui do diário. Ó, parece que desceu muito, mas na verdade foi um fortalecimento, né? Ó, ele faz um candle de reversão, obviamente. Então, pode ser aquele movimento de abrir, vai depender da região da abertura, a gente vai ter que olhar isso. Como é que a gente faz? A gente precisa marcar o de topo a fundo do candle do diário para observar. O mercado ele abre próximo à região de aqui, ó, próxima região de 50% do candle, abaixo ou acima, né? Então, assim, a gente tem que observar isso. Qual é a região que ele está abrindo? Que essa região vai ser essencial para a correção que vai ocorrer. Então, como ele deixa um pavio negando a região, ó, essa região de baixo, ó, então a gente marca essa região aqui como 50%, que ele já pegou esse alvo aqui. A gente marca como 50%. E observa se o preço vai abrir abaixo, ele tem que ganhar essa região para subir, fazer teste máximo. Ou ele vai tentar fazer mais um teste mínimo na abertura. Então, ele vai abrir abaixo ou vai perder os 50% ao longo do dia. Então, a gente tem que observar isso também, tá? Como que o mercado vai abrir em relação a esse fechamento e como que ele vai se desenvolvendo ao longo do candle. Então, aqui a gente tem os 50%, que é uma ponta de alarme. Seria interessante vocês ativarem esse alarme e observar se o mercado perde essa região de 50% ou não. Ok? Aqui ele já tá com essa 80%, já fez teste mínima, já pegou esses alvos, agora ele teria que voltar, né? Se esse momento aqui for um momento de reversão no diário, tá? É aquilo que eu falei, ele pode ficar ali uns 1 ou 2 dias andando dentro do preço, ou seja, ele cria um caixote aqui, anda dentro do preço, faz no próprio diário, ele faz aquelas estruturas de troca de venda para compra, né? Cria ali uma estrutura mais compradora, buscando testar sempre os topos, até que vai rompendo esses topos anteriores, fazendo teste, rompendo, até conseguir fazer a estrutura que a gente imagina que ele vai espelhar, que é um ciclo maior que esse aqui, tá? Aqui tem todas as regiões de interesse, tá? Alguns alvos de 161 dos diários aqui de baixo. E se a gente for fazer uma projeção desse 161 do dia de hoje, de mínima para máxima, não seco, a gente tem mais 161 ali em cima, né? Que seria essa região aqui, 161 aqui em cima do dia de hoje, tá? Então, ele busca realmente, ó, alvos maiores, tá? Alvos aqui, ou seja, já buscando romper ali um ponto interessante. Certinho, meus amores. Então, dólar era isso. Observar bastante a posição da abertura, classificar o primeiro candle do dia, marcar ele e observar no caixote do fechamento lá, por onde, né, e como que o preço vai se comportando em relação a essa referência. Por isso que eu digo, o primeiro candle do dia, ele é uma ótima referência para os tradezinhos de vocês, porque ele dá ali a polaridade, né? Se o mercado está mais vendedor, se está mais comprador. Quem já está usando os canais, ó, as estruturas de canais, já pode seguir nessas estruturas, tá? Isso é interessante. O caixote do fechamento ficou extremamente longo, porque a gente sempre vai pegar a máxima, a mínima. Como teve intervenção no Banco Central, eu vou pegar essa região aqui, ó. Eu vou ignorar os 80 pontos da esquerda, porque isso foi artificial. Foi induzido. O mercado tá aqui, ó, nesse caixote aqui. Então, marquem essa região, observe onde o mercado vai abrir, tá? O 50% do dia tá aqui em cima dessa linha, olha que interessante. Então, a gente vai observar isso.
Repito, ele pode abrir em região vendedora hoje, tá? E buscar realmente subir e ganhar essa região aqui, tá? Essa região aqui do topo do caixote. Mas ganhando 50% do primeiro candle, se não tiver muita manipulação, ele já vai subir direto, tá? O dólar já ficou num preço bem interessante aí, pessoal, né? Mas vamos lá, vamos seguir abaixo de 5.500, ele tá num time barato ainda. Certinho? Vamos rapidinho pro índice, então? Índice os mesmos cuidados, né, que a gente fala, iniciamos o índice. Ele fecha aqui essa onda que ele inicia aqui, segue em onda 3, como a gente tinha comentado, uma probabilidade de fazer essa onda. Ele não sabe muito, eu acho que o mercado fica um pouco com medo, né, o mercado ele fica realmente receoso, né, quando vai ter a intervenção do Banco Central. Então, às vezes o pessoal fica no volume menor em alguns momentos do mercado. 1.300 pontos, tá? Então, deu para pegar um trade bom? Deu. Quem conseguiu pegar, pegou legal. Mas olha, da abertura para o topo, em linha reta, deu esses 1.300 pontos, tá? Só que a gente não entra no primeiro candle, né? Normalmente o pessoal espera confirmação. Então, ele faz o primeiro pivô, tá? Faz o segundo, tenta perder os fundos, não consegue, tá? Então, ele faz um fechamento em diagonal, mostrando a tendência de alta, tá? Ele não consegue fazer um engolfo tão bom do primeiro movimento. Ele faz nessa região aqui, ó. Tá vendo? Tá? Quando a diagonal tá nessa posição, nesse ângulo, a gente sempre classifica como um potencial de canal de alta, tá? Sempre assim. Que é diferente do ângulo lá do dólar, se vocês olharem. O ângulo lá do dólar. Vou tentar dar um zoom. Que ele já foi um ângulo para baixo. Então, ele abre. E faz um engolfo para baixo, tá vendo? Essa diagonal para baixo, essa diagonal para baixo, confirma a tendência. E essa região aqui, olha a inclinação do engolfo da abertura. Mesmo que sejam candles de compra, ó, essa inclinação, tá? Então, esse ângulo aqui, vocês até podem decorar isso. Tem até uma ferramenta de ângulo aqui no Profit, tá? Esse tipo de ângulo aqui, ó, tá vendo? Que é um ângulo agudo, ó. Tendência de baixa, tá? Esse ângulo aqui. E o ângulo do mini índice, olha a inclinação para ele, ó. Se a gente colocar uma linha reta aqui no 180, olha como ele é mais aberto, ele é um ângulo mais obtuso, ó. Essa região aqui, ó, centro, que a gente mede o ângulo, isso mostra que é alta, tá? Quem estuda ângulos, quem gosta de matemática, quando tem um engolfo em relação ao primeiro candle do dia, ó, inclinação, como que a gente traça o canal? Tem gente querendo saber. Lá na mentoria a gente explica, ó, pega o primeiro alinhamento com o segundo alinhamento. O preço vai andar aqui dentro. Ó, o preço vai andar aqui dentro, tá? Matemática pura daí. Tá bom, pessoal? É uma informação aí para vocês. Ah, dá para criar um robozinho? Dá para criar um robozinho de ângulos, isso fica bem legal. Ele mostrando as inclinações do mercado. Mas outras informações vocês já sabem. Qual que seria? Criou o canal? Ok, o mercado está trabalhando acima do quadrante superior ou ele está trabalhando abaixo, na parte inferior, né? Ele está trabalhando abaixo, então ele está querendo romper. Provavelmente ele vai fazer
um, dois rompimentos. Aqui, ó, tipo aqui, ele rompe para cima, ó. O primeiro rompimento é sempre falso. E ele não construiu nada aqui de informação, né? Então, espera ele criar o preço no dia, é melhor, né? Porque eu poderia pegar outras informações de fechamento, eu preferi não, porque embora eu tenha a informação de que aqui é montagem de posição para o próximo dia, até vamos fechar um pouco aqui para ver quais eram as informações que a gente tinha. No Matrix não carregou direito. Meu IFR. Cadê a regra de cor do meu IFR? Não carregou, não sei o que aconteceu. O IFR estava dando posição no mercado compradora, na abertura, porque estava com divergência de compra, né? No fechamento. O mercado, ele faz esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Para baixo. E nessa região ele pega o movimento para cima, ó. Tá vendo? Então, o mercado com divergência de IFR é posição. E quando ele dá volumização, né? Volumização, ele pode mostrar forte compra ou um ponto de venda para depois seguir tendência, tá? Então, a gente observa as duas coisas. Um da posição e um da operação. Então, a gente observa isso nos nossos indicadores. Depois eu vou ter que carregar de novo para atualizar a regra de coloração aqui do meu IFR Plus. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui de importante no nosso mercado do mini índice? Que ele fez um movimento grande, uma onda grande, e que agora ele vai estar fazendo o quê? Ele vai buscar um fechamento dessa onda, né? Vai trabalhar mais na venda e pode, inclusive, nessa venda aqui, nessa correção, ó, que ele for fazer, ele vai fazer aquela onda 4, vai fazer uma onda 5 no canal ABC. Então, ele pode fazer um movimento assim. O que eu busco aqui? Correções, né? Fechamento da onda. Então, eu vou desenhar projeção. Aliás, projeção não. Preço Fibonacci de topo para abertura, né? De máxima para mínima, tá? Se eu for pegar a onda onde ela iniciou, aqui, né? Nessa região aqui. O mercado do índice, depois que ele faz sobe os 1.300 pontos, ele praticamente anda de lado, não tem muito o que fazer depois da 1,5, né? Ele não deu muita brecha. Aí aguardando até o dólar, né? E aí o que acontece aqui? Acontece o seguinte, o mercado ele tem pontos que ele vai buscar. Então, perdendo o caixote do fechamento, ele vai começar a trabalhar na venda. Tá? Então, a gente marca a máxima e mínima do caixote, marca o primeiro candle do dia, observa. Se ele perdeu 50%, confirma, se cria o canal com a primeira diagonal, de acordo com o ângulo, e vai descendo ali, buscando o quê? Buscando o fechamento da onda. Normalmente, a onda, ela vai buscar fechamento aqui nessa região, tá? Um choque de movimento aqui. Porém, a gente sabe que ele tem que ganhar, aliás, perder, né? 50% tem que ser perdido, tá? Então, vamos supor que ele abra aqui em cima, capturando a liquidez desse canal, tá? Então, o mercado ele pode abrir buscando a liquidez aqui, desses pontos, e virar vendedor aqui nessa região, tá? Se ele virar vendedor, aí nós temos aqueles movimentos. Então, ele vem, faz um movimento para cima para buscar liquidez, faz um movimento para baixo, faz um topo menor, aí desce. Às vezes ele vem para o reteste,
tá? Dessa região aqui desse fundo ou desse topo menor, daí ele vem em reteste. E às vezes o índice ainda faz teste do reteste, né? Aqui, tá? Aí depois ele desce. Perde 50%, perde o primeiro candle do dia, que é a primeira marca, né? 50%, aí tem que olhar onde está o VWAP do dia, a média. Olhar os alvos como ajuste, onde estão essas posições, né? De teste, ajuste VWAP do dia anterior. Perde esse fundo aqui, né? Faz um teste de 80% dessa alta. Então, aqui está 80%, perdendo 80%, teste de mínima para rompimento. Aí, podemos chegar aqui nessa região do mini índice, tá? Então, o mini índice está com essas projeções. Onde está, então? Aqui, tá? Por que que ele pode subir? Porque o ajuste está aqui em cima, tá? Existe uma probabilidade, porque o ajuste está aqui em cima. Mas lembrando que ele tem que perder essas médias todas, tá? Então, assim, o ajuste está na parte superior do fechamento, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, o ajuste está aqui embaixo. A média azul, que é essa aqui, ó, média é a VWAP mensal. Então, ele trabalhou praticamente em cima dela, e eu sempre falo isso, final de mês, o índice, ele sempre busca toda a liquidez dessa VWAP mensal. Então, muitas vezes, ele não está buscando a diária, porque o foco dele é a mensal. O preço ele vai ter que sair desse caixote, porque ele está entre a VWAP mensal e a VWAP diária. E depois que ele lateralizar, que ele testar, pegar essa liquidez de fundo, fazer os testes e retestes, aí sim ele vai buscar essa, é uma probabilidade, né, de buscar o ajuste que está lá embaixo, né? Ou seja, dentro do nosso quadrante aqui do fechamento da onda para esse choque, tá? Então, quem for tradear o índice, podem buscar vendas nos topos se ele confirmar a estrutura aqui. Depois que ele busca essa estrutura, aí ele vai observar aqui se vai buscar alvos para baixo ou se vai fazer somente aquele choque, mostrando que esse ponto aqui do fundo desse caixote é um ponto comprador, tá? Então, ele pode, daí, a partir daquele ponto aqui comprador, formar aquele choque para uma nova onda. Essa onda, ela não pode, pelos cálculos, né, não ganhar o nosso topo aqui, por ser uma onda 4. Então, se a onda 2 for simples ou complexa, a onda 4 vai ser simples ou complexa, sendo o oposto da onda 2. Onda 2 foi uma onda simples, então a onda 4 vai ser complexa. Então, ele faz esse choque de movimento, e quando ele fizer esse choque, ele começa a fazer aquele movimento assim, faz vários topinhos e não fecha. Aí chega lá, aí ele faz o fechamento aqui. Alinhou os fundos, fechou. Aí vai fazer uma onda maior que a onda 5. A onda maior, a onda 5, ela sempre vai ser maior que a onda 1 e testa a onda 3, tá? E depois ele faz aquele canal ABC que a gente conhece, e depois inicia uma micro-onda, tá? Onda 1, onda 2, onda 3. Então, como ele andar, a gente vai conseguir perceber se ele vai buscar topos maiores e repetir o ciclo de 5 ondas ao longo do dia. Lembrando que hoje é sexta-feira, o volume cai no final do dia, é fechamento de mês, então muita gente que está no positivo não faz trades à tarde, cai bastante o volume, então observem isso. Mercado muito leve, corretoras faz o que quiser, aí pode ser que as corretoras façam aqueles movimentos maiores com amplitudes maiores, tá? Mas no macro, a gente está indo em um momento ainda de correção, com alvos ali para baixo, tá? No macro. Então, a gente tem pontos importantes ali para buscar, tá bom? Ele tá querendo fazer a reversão, tem que quebrar, né, esse topo aqui, ó. Então, aqui é um ponto que vocês podem colocar uma resistência para ele voltar para o movimento de alvo. Aqui, ó, tá vendo? Ele tem esse alvo aqui embaixo, que tem um alvo importante, por isso o canal tá ainda apontando para baixo. Então, vamos vendo os ângulos e os canais
dentro dessa estrutura macro. Se ele andar de lado e trocar a estrutura, aí a gente sobe e desce aí conforme as estruturas que ele vai fazendo e os 50% do primeiro candle do dia, tá bom? Eu sei que é muita informação e tudo é relativo, né? O mercado depende aonde ele vai abrir, qual é o momento que ele tá no mini índice, qual é a onda que tá fechando, se ele vai respeitar esse canal, ou seja, o estudo ele serve para isso, tá bom? Sucesso a todos, até mais!